Pode Assobiar, um podcast original do Portal Assobiar. Especial Anahie, nos bastidores do tablado. Episódio 4. Os temas dos espetáculos. Junina estilizada também sabe fazer crítica social. Começando uma vida diferente do que a gente até hoje. Ei, cabra, se assume. Eu sou do tempo de que mulher não levava desaforo pra casa. Se o moço quer saber. A noite chega e toda a cidade se reuniu para prestigiar o espetáculo da fantástica Fábrica da Alegria. E aí a gente juntou quadrilheiros para formar o que as pessoas viram hoje aqui, né? Na verdade, a criação desse tema foi lá em 2020, antes da pandemia. A gente teve uma ideia geral, finalzinho de 2019 para ser usado em 2020. Olá, eu sou Daniela Souza e chegamos ao último episódio do nosso primeiro podcast, Especial Anahie, nos bastidores do tablado. Se você gostou desse nosso passeio sonoro, lembre-se de ajudar na monetização através da sua curtida, comentário, compartilhamento e também avaliando nosso podcast no Spotify. Sua interação possibilita que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Neste especial, inauguramos um novo jeito de contar histórias da nossa região. E tudo foi pensado e produzido de maneira que as informações e as histórias se conectam nos 4 episódios e façam mais sentido se ouvidas em sequência. Por isso, se você ainda não ouviu os episódios anteriores, recomendo dar uma pausa aqui, ouvir tudo e depois retornar a este episódio. Lembrando que teremos ainda um episódio extra, falando de outras curiosidades sobre o universo junino das quadrilhas estilizadas. Independente do tamanho e da estrutura de uma junina estilizada, ou mesmo os anos de arraiais, os brincantes levam emoção aos tablados e a entrega ao movimento junino é comum a todos e todas. Em 2023, pude acompanhar as apresentações das quadrilhas no Arraiá da Mira, de pertinho, pois pela primeira vez o Portal Assobiar recebeu credenciais de imprensa para cobrir o evento. A vibração e a cadência dos passos, os brincantes cantando em uma só voz as músicas ou gritando o nome da sua junina é de arrepiar. Principalmente quando você pode visualizar as expressões nos rostos das quadrilheiras e dos quadrilheiros, a poucos metros de distância. Diferentemente da maior parte das pessoas que foram prestigiar as apresentações, estive no Arraiá da Mira não apenas para assistir às quadrilhas, mas para conhecer e contar histórias, como a de uma junina com mais de 50 anos de existência e que já é veterana nos arraiais, mesmo nos competitivos. A alegria de, a cada ano, fazer o melhor nas apresentações é passada de geração a geração e fica ainda mais empolgante ao entrar no tablado. Wilton Lima relata como a junina se renova a cada apresentação. Meu nome é Wilton Lima, né? Eu danço há 10 anos, só que na junina é o meu primeiro ano, né? Então assim, eu parei de dançar em 2012 e voltei agora, na volta dessa quadrilha, estou no primeiro ano, à frente dos arranjos das meninas, ajudei também a fazer o arranjo da noiva, da rainha e da Maria Bonita. E à frente também da coordenação junto com eles, para elaborar toda a estética da quadrilha. E que eles têm 50 anos de história, né? Tem alguma curiosidade, assim, tipo, algo que é passado de geração para geração? Então, a gente sempre tenta inovar, então é muito complicado trazer algo de 50 anos, 25 anos atrás para agora, né? Porque cada ano que passa, a geração vem sendo mais diferente e nós temos que nos adaptar da forma que a gente vai trabalhar. Então, assim, a gente só traz mesmo de experiências, dos ensinamentos,
a educação, a quadrilha ela é muito acolhedora, né? Então a gente só passa as experiências de ensinamento para ensinamento e também em questão dos nossos materiais são produzidos pela gente, os fuxicos à mão, as pedras coladas a dedo. Então isso é o que vem que a gente faz questão de bordar nossas roupas e fazer todo o trabalho da quadrilha. A Junina Bagaceira da Alegria é do município de Pedreiras, que fica a cerca de 467 quilômetros de distância de Imperatriz. Em 2023, a Junina não se apresentou no Arraiá da Mira porque não conseguiu o valor de R$ 9.000 que pagaria os 2 ônibus para o translado. Eles fizeram pedágios e pediram patrocínios à prefeitura e empresários do município. Mas mesmo assim não conseguiram levantar o valor. Então seguem se apresentando na temporada 2023 nos arraiais mais próximos de Pedreiras, com o espetáculo Entre Laços, a Paz e o Amor se Abraçarão. Infelizmente, a falta de apoio para que as quadrilhas possam representar seus municípios em outros lugares é uma realidade não apenas no estado do Maranhão. Encontrei alguns relatos em vídeos, em perfis dedicados ao universo das juninas, que retratavam a mesma situação. Juninas que não conseguiram recurso ou ônibus para as viagens, ou que eram transportadas em veículos precários. Como contei no episódio anterior, 2023 foi o ano de estreia para alguns brincantes, e também juninas no Arraiá da Mira. Você ouviu o relato sobre a junina Lumiar do Sertão, do município de Lago da Pedra. Mas houve pelo menos mais 2 juninas que participaram pela primeira vez do evento. Foi o caso da Xodó Junino, do município de Imperatriz, e a Junina Renascer, de Açailândia. A Xodó, como é carinhosamente chamada pelos brincantes, reúne o que de mais atual existe no movimento junino da região. Para saber mais dos anseios dessa quadrilha, conversei com o Wiltenberg Zaparoli. A Xodó é um sonho antigo de uma turma de Imperatriz, que, na verdade, essa turma de Imperatriz, ela é a antiga Zé Comeu, né? Com a pandemia não foi possível avançar. Pós-pandemia se reuniu esse coletivo, mas não conseguiu compor um quadro suficiente para já decolar. Aí esse ano nós fizemos uma proposta de fazer fusão com a Unidos pelo São João de Lisboa, com a Mensageiros de Imperatriz também, com a Sonho Junino também de Imperatriz, e fomos montando a estrutura da Xodó. A Mensageiros era uma junina tradicional de Imperatriz e a Unidos pelo São João se apresentou no Arraiá da Mira em 2022. João Lisboa fica localizado a quase 13 quilômetros de Imperatriz e brincantes desse município que dançaram na Unidos pelo São João faziam esse percurso João Lisboa-Imperatriz nos fins de semana para ensaiar. Voltando aqui para o Wiltenberg. Aí a Xodó vem como a segunda junina de Imperatriz, é o ano de estreia, tudo é muito difícil, porém é um ritual de passagem na vida de qualquer quadrilheiro. A sua boa rifa, o seu bom ônibus coletivo, a dificuldade, os mutirão para fazer figurino, os bingo, a busca por patrocínio. Então assim, não está fugindo nada à regra, né, de tudo aquilo que a gente sabe que o mundo quadrilheiro sofre. Porém, a energia de fazer um espetáculo junino, de trazer para a Imperatriz novamente a ideia de uma outra junina, fortalecendo aquilo que há muito tempo foi vitrine na região tocantina, que era a cidade de Imperatriz, tem feito a gente persistir. O Wiltenberg é um dos coordenadores da Xodó Junino. Na verdade, ele realiza multitarefas, pois integra a equipe que vai atrás de patrocinadores, parcerias, além de ter contribuído na construção do enredo. Em sua estreia no Arraiá da Mira 2023 em Imperatriz, a Xodó levou o 5º lugar. A quadrilha participou também da primeira edição do Arraiá da Mira em Balsas e fez parte do pódio com o 2º lugar. Em 5º lugar é a junina daqui de Imperatriz, Xodó Junina!
desabrochou. No meu casulo a borboleta voou. Estrela que brilha, segura no meu braço, vamos pra quadrilha. Existem alguns motivos pelos quais a apresentação no Arraiá da Mira se torna algo tão almejado pelas quadrilhas e brincantes. Além de ser um festival competitivo que reúne quadrilhas de todo o Maranhão concorrendo a uma vaga no evento Nordeste, é também uma oportunidade de ser visto por um número significativo de pessoas. Durante a pandemia de Covid-19, como forma de amenizar a saudade das festas juninas, a Mirante, afiliada da Rede Globo e responsável pelo Arraiá da Mira, promoveu a live Arraiá da Mira com atrações musicais, reportagens e representantes das juninas. Foi São João, mas cada qual na sua casa. A partir de 2022, ano em que os arraiais estavam retornando à sua normalidade, o evento passou a ser transmitido também ao vivo. Boa noite, Luan. É uma honra estar aqui mais uma vez transmitindo para vocês o maior concurso de quadrilhas juninas do Maranhão. Nós estamos muito felizes. Hoje a noite vai ser linda, a festa tá animada e a gente vai mostrar tudinho para você através do imirante.com ou do canal da Mirante FM no YouTube. Já tem gente assistindo, Gil. E ontem também deu um público muito bom no YouTube, né? Mais de 7 mil pessoas ali, o tempo todo acompanhando. E fora o público que a soma total é bem maior ainda, né? Muitos comentários positivos, uma falando do evento, falando da saudade que estavam do São João, né? Então foi muito bacana a gente curtir essa primeira noite, tá? A gente também pode até comentar um pouquinho de ontem, que ontem não teve a competição, né? Hoje começa oficialmente a competição do Arraiá da Mira. Ontem foram apresentações especiais, foi o primeiro ano, né, Gil, que aconteceu isso. Escolas se apresentaram. Na edição 2023 do Arraiá da Mira, realizado de 7 a 11 de junho, as transmissões das competições tiveram entre 22 mil e 39 mil visualizações no YouTube. E o público podia participar no chat das transmissões e também votar na quadrilha mais animada da noite pelo aplicativo do evento. Transmissões ao vivo também aconteceram no Arraiá Estadual, em Açailândia, entre os dias 23 e 25 de junho de 2023. Neste episódio, vou te mostrar que Junina Estilizada também sabe fazer crítica social. Afinal, como são escolhidos os temas dos espetáculos? Como que faz para misturar enredo, trilha, dança, cenário e figurino e contar uma boa história em no máximo 30 minutos? Antes, um pequeno recado de Dara Inácio, estudante de jornalismo da UFMA, campus de Imperatriz. Para você entender mais sobre o surgimento desse estilo de quadrilha, suas motivações e características no Maranhão, a gente recomenda ler o A Rocha, edição de julho de 2023, que é o Jornal Laboratório no formato PDF do curso de jornalismo da Universidade Federal do Maranhão, a UFMA de Imperatriz. O link vamos disponibilizar no nosso site e redes sociais. Faça dessa homenagem você também! E venha conhecer a infância verdadeira! Venha viver a alegria de verdade! Todos os anos, as juninas buscam inovar no modo como contam as histórias. O processo é longo e árduo, pois o espetáculo envolve música, teatro, dança, figurino e cenário. É necessário estudo para que os elementos conversem entre si e façam sentido. Além disso, como já contei em episódios anteriores, devemos levar em consideração os esforços das quadrilhas em manter os brincantes motivados e também obter recursos para tirar os espetáculos do papel e levar aos tablados. Além disso, como já contei em episódios anteriores, devemos levar em consideração os esforços das quadrilhas em manter os brincantes motivados e também obter recursos para tirar o espetáculo do papel e levar
ao tablado. Em geral, quando terminam as apresentações, as juninas iniciam um novo ciclo e novos espetáculos passam a ser trabalhados. Os ensaios têm início entre novembro e dezembro e vão até meados do mês de maio ou início de junho. Bom, se você estiver bem lembrado, nos 2 primeiros episódios do podcast, contei como a pandemia quebrou essa dinâmica e que havia muita indecisão sobre o retorno ou não dos arraiais. Chico Cruz, marcador e diretor do Teatro da Junina Matutos do Rei, que entrevistei no Arraiá da Mira, edição 2022, relatou que o tema do espetáculo, que naquele ano falava sobre o fogo, havia sido pensado em 2019 e que a temática conversava muito com o espírito de retomada das apresentações. Esse espetáculo a gente começou a pesquisar ele quando a gente finalizou o Círio de Nazaré, então de 2019. Aí começamos a ensaiar em 2020, paramos, mas permanecemos com a proposta, e aí agora a gente volta em 2022 com a mesma proposta que a gente tinha de 2019. O espetáculo era tão latente na gente, era tão certo que a gente queria fazer, que durante esses 2 anos a gente não se desfez dele, né? Era como se fosse ali uma chama, assim, o tempo todo, viva, a gente precisa falar disso. E aí eu penso que é muito profético, porque depois de 2 anos falar de ressurreição, falar de resiliência, falar de renascer, parece que já vinha sabendo que íamos ter uma pausa, que a gente precisaria depois voltar com uma coisa que as pessoas olhassem e não só achassem lindas, mas que é isso mesmo, a gente precisa renascer, a gente precisa continuar com essa mensagem, ela não pode se apagar, né? É igual chama. Então eu acho que a mensagem lá era para ser dita hoje mesmo. O nome do espetáculo de 2022 foi Ave Fogo, Louvores da Ressurreição. Mas hoje o fogo que nos incendeia é o da purificação. Mas quais são as configurações de uma história a ser contada por uma junina estilizada? O que determina a escolha de um tema? A primeira coisa para se ter em mente é que todos os espetáculos apresentam o fator conflito. E, claro, não pode faltar o casamento. Explico. Em geral, com menor ou maior variação, os enredos dos espetáculos, que também chamamos no jornalismo de script, costumam ter o seguinte: um tema central, às vezes amplo, um foco dentro desse tema, um conflito que geralmente envolve os noivos do espetáculo e, atualmente, a rainha e a rainha G, que participam ou não como personagens dentro do enredo. Outro ponto importante é que as juninas estilizadas têm apostado cada vez mais em deixar uma mensagem para o público, chamando a atenção muitas vezes para uma reflexão ou uma crítica social. Então, a arte de construir um espetáculo junino consiste em balancear o repertório musical com as coreografias e o enredo, sem que nenhuma parte se sobressaia à outra. Olhando em retrospectiva para os espetáculos de 2022 e 2023, período pós-pandemia, consigo citar os mais variados temas, abordados por diferentes juninas de forma direta ou transversalmente: violência doméstica, feminicídio, conflitos de terra, escravidão, racismo, garimpo, desmatamento, queimadas, saúde mental, preservação do meio ambiente são alguns deles. No fundo das águas, o curumim se põe a brincar. Mas o que é aquela pedra brilhante? É ouro? É ouro! Devolve essa pedra, curumim! Vais trazer ganância para a minha terra. Vais trazer garimpeiros. Há espetáculos
que tratam também a exaltação de uma determinada manifestação cultural, abordando lendas, fatos históricos ou figuras emblemáticas, como Lampião e Maria Bonita, e o rei do Baião, o Luiz Gonzaga. Não perturbe, ele está tocando uma sanfona para o nosso Senhor. Também que o marcador, que na maioria das vezes é um homem, além de comandar as coreografias por meio da sua fala, seja o narrador da história e muitas vezes a pessoa que construiu todo o enredo. Você me fala teu nome, sobrenome? Adalto Alves. Há quanto tempo você participa da Junina? Da Junina Os Garapas eu participo há 26 anos, mas atualmente como marcador, é o meu 3º ano como marcador. E como foi que vocês definiram a questão do tema? A questão do nosso tema, Nordestino Sim, Nordestinado Nunca, que é o tema da temporada 2023, foi uma coisa que a gente sentou-se com toda a nossa diretoria, com toda a nossa família, o nosso grupo, e a gente discutindo, e a gente chegou até essa conclusão e montamos esse tema, né? Nordestino Sim, Nordestinado Nunca, porque os outros grupos folclóricos, as outras juninas, sempre quando vinha falar de Nordeste, falava de seca, falava de fome, falava de pobreza. Então, esse ano a gente consumiu toda essa negatividade do Nordeste para a gente transformar em positividade, mostrando riqueza, mostrando cultura e mostrando como seria um Nordeste independente se caso o Brasil fosse dividido. O nosso Nordeste seria muito melhor, imenso. São vários os critérios de avaliação de uma junina nos campeonatos. Vou relembrar: entrada no arraial, animação, repertório musical, evoluções e coreografias, alinhamento, vestuário, marcador, casamento e saída do arraial. O enredo envolve também as evoluções e as coreografias. Como você pôde notar, o tema não aparece nos critérios de avaliação das competições juninas, mas todo espetáculo gira em torno da interpretação de uma história, de uma temática, e faz diferença quando ela é bem contada, com começo, meio e fim. Há várias juninas pequenas, em termos de quantidade de pares, que trazem um bom roteiro e têm se destacado no top 5 dos arraiais. Nas edições 2022 e 2023 do Arraiá da Mira, as juninas como a Flor do Ribeirão, de Governador Edson Lobão, e Beija-Flor dos Cocais, do município de Caxias, os Penetras de Bacabal e Xodó Junino de Imperatriz ocuparam o 4º e 5º lugar, respectivamente, o que deu margem para receberem patrocínios maiores no próximo ano. Toda bonito da Junina, um amor de devoção, por séculos de tradição, memória de um negro. Quem me mata é Deus, quem me come é o chão. Essa é a Junina Penetras. Quem me mata é Deus, lutando pela liberdade, lutando contra o racismo. Durante as apurações para o podcast, descobri um processo, no mínimo, curioso. As juninas estilizadas da região se inspiravam em quadrilhas de outros estados, como Pernambuco, Ceará e Paraíba. Mas não apenas isso. Elas eram literalmente uma espécie de juninas afiliadas dessas quadrilhas maiores, inclusive reproduzindo os temas dos seus espetáculos. É só a partir de 2011 que essas quadrilhas da nossa região passam a investir e produzir seus próprios temas. É interessante notar que, atualmente, as 3 maiores quadrilhas do sul e sudoeste do Maranhão
tem servido de referência às quadrilhas iniciantes ou menores do estado. São elas a imperatrizense Arrasta-Pé e as açailandenses Flor de Mandacaru e Matutos do Rei. A Flor de Mandacaru começou a frequentar os tablados da competição em 2011, mas foi apenas a partir de 2015 que ela passou a se destacar. Naquele ano, o tema da junina no Arraiá da Mira foi as quebradeiras de coco babaçu. Para quem não é do Maranhão ou não sabe o que é coco babaçu, trago uma breve explicação. O babaçu é uma espécie de palmeira conhecida por vários nomes. É encontrada principalmente nas regiões de transição entre a floresta equatorial e as áreas semiáridas do Brasil, comuns no Maranhão e no Piauí. Os frutos dessa palmeira servem de alimento e sustento para muitas pessoas. Em 2015, foi de fato um divisor de águas, né, na história da junina Flor de Mandacaru. Essa é a Leidiane Souza, que você ouviu no episódio 2 e 3. Ela é coreógrafa, coordenadora e diretora artística da junina Flor de Mandacaru. Voltando aqui à Leidiane. A gente realmente conseguiu alcançar uma visão maior e essa temática, né, meu sobrenome é Babaçu, trazendo uma história regionalista, né, envolvida com a questão das pautas sociais, realmente deu uma grande visibilidade para a junina. E aí também tem um grande marco, que é a entrada do produtor artístico, que é o Edilberto. Até antes de 2015, a quadrilha acontecia junto com a experiência dos meninos que estavam na produção, dos meninos que eram um grupo de adolescentes que tinham muita boa vontade, né? Mas aí a gente não tinha um produtor artístico. Em 2015, o Edilberto entra, sugere essa temática e aí tem uma nova forma de fazer, né? Uma forma de estudar, de procurar aprofundar mais na temática e fazer pesquisa de campo, né? Conhecer pessoas, ir atrás de leituras. E aí a gente consegue entender que a quadrilha ela precisava passar uma mensagem social. Ela precisava, além de fazer a arte, né, propriamente dita, o espetáculo precisava dizer alguma coisa para quem estava assistindo, passar uma mensagem de cunho social. E aí é o que a gente fez a partir de Babaçu. A partir de então, todos os nossos espetáculos, ele procura dizer alguma coisa para o público além da mensagem artística. Em 2023, a Flor de Mandacaru conseguiu um feito inédito. Foi a primeira junina maranhense a fazer parte do pódio do maior evento competitivo do Nordeste, o Festival de Quadrilhas Juninas Globo Nordeste. Mandacaru! 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 Depois de vencer o Arraiá da Mira 2023, a quadrilha representou o Maranhão no evento competitivo que reúne as maiores quadrilhas da região Nordeste e que este ano ocorreu em Recife, nos dias 17 e 18 de junho. A Flor de Mandacaru conquistou o segundo lugar e o prêmio de melhor marcador com a representação do Lauendes de França. Com o tema Bumba, Amor e Liberdade, a Flor abordou assuntos como o trabalho escravo e o surgimento da tradição do boi caprichoso e do boi garantido, em Manaus, além, é claro, de homenagear o Bumba Meu Boi do Maranhão. Em abril deste ano, o Portal Assobiar cobriu a festa de lançamento do tema da Flor de Mandacaru e preparou um material especial que está disponível no nosso site e nas nossas redes sociais. Tem material também sobre as festas de lançamento dos temas da Matutos do Rei e da Arrasta-Pé. Desde já te convido a dar uma olhada lá para conferir. Mas, voltando aqui ao Globo Nordeste,
A melhor colocação de uma junina maranhense desde que o Maranhão passou a enviar representante para o evento em 2009 foi o 7º lugar, com a Flor de Mandacaru em 2019, com o espetáculo O Divino Sou Eu. Abordar temas sociais em espetáculos juninos é muito desafiador, principalmente se você pensar que há muitos elementos que precisam ser trabalhados e, dependendo da forma que a temática for levada ao tablado, pode ser que o público não entenda de cara a mensagem. Entretanto, o processo de produção dos espetáculos é um espaço de formação para os próprios brincantes. Sou Iona Luma, sou defensora de direitos humanos, produtora cultural, bailarina de matriz e dança de matriz africana e popular, feminista. São essas as coisas assim, que mais me definem. Assim. Como formação, eu sou pedagoga. Trabalho numa organização não governamental, que é o Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos Carmen Bascaram. Nessa organização, eu estou desde os 12 anos de idade, entrei nas atividades socioculturais. Hoje eu tenho 33 e trabalhando tenho cerca de 15 anos. A Iona foi produtora cultural por 2 anos da Junina Caipiras da Serra, do bairro Plano da Serra, de Açailândia, e responsável pela escolha e produção de 2 temas sociais trabalhados pela quadrilha. Embora a Junina tenha tido pouco tempo de duração e ficado ativa até 2016, o processo de produção desses espetáculos pôde trazer elementos importantes e nos fazer entender como o tema é trabalhado dentro das próprias quadrilhas. Ouça o relato da Iona. E assim, como foi a construção da Junina lá no Plano da Serra? Ela tinha na sua coordenação a Kitiane, que todo mundo conhece como Anne. E aí eu fui convidada a partir de um amigo, ele coreografou um ano, que foi o Rodrigo. Ele foi convidado e aí ele participou dessa junina durante um ano e no ano seguinte ele foi embora para Paraíba e pediu para que eu assumisse o papel dele enquanto coreógrafa. E aí eu fui super bem aceita lá, foi uma quadrilha que durou acho que em torno de uns 7, 8 anos, um tempinho bem grande. E quando eu entrei, eu acredito que ela já tinha uns 3 anos, 2, 3 anos por aí, Quadrilha específica do bairro do Plano da Serra, porque as outras juninas daqui da cidade são mais voltadas aqui para o centro da cidade, para a Vila Udemar. E o Plano da Serra sempre ficou bem, que pega aquela parte do Piquiá, bem mais esquecida. Então a Caipiras ela veio também para pegar essa juventude, dessa localidade, da cidade. Conta para mim essa relação de formação e também do processo de produção desses 2 grandes espetáculos que vocês montaram. Foi bem novo, assim, para mim. Eu só coreografava, realmente, e aí eu decidi, nos 2 últimos anos, escrever o roteiro e a temática da quadrilha. Também por uma necessidade, porque, infelizmente, recursos para as juninas não é fácil, ainda bem que hoje estão bem mais mobilizadas e organizadas enquanto associações para construírem seus projetos e conseguirem financiamento, mas naquela época eu não tinha. E aí era uma deficiência da junina, essa questão de uma pessoa específica só para pensar a temática e tudo mais. E aí eu me propus a fazer isso também voltado para a minha vivência, Então, quando eu escrevi Liberdade Vem e Canta, que tratava da temática de trabalho escravo, foi bem interessante, porque, na verdade, assim, eu falo que não foi eu que escolhi a temática, foi a temática que escolheu a quadrilha, porque no início o intuito era falar sobre a história de Piquiá. E aí o roteiro estava todo voltado para isso, porque eu pensei, vamos falar sobre uma temática nossa, da nossa cidade e tudo mais. E toda a coordenação abraçou. Porém, nesse mesmo ano, a Matutos do Rei também ia falar sobre o Piquiá. E aí, coincidentemente, por uma coincidência mesmo, assim,
eu fui falar com os padres combonianos, né, que são as pessoas que acompanham a comunidade. E aí quando eu fui falar, aí eu falei, olha, a quadrilha quer fazer, eu queria fazer umas pesquisas e tal, fazer algumas perguntas, umas pesquisas de campo. E aí, coincidentemente o padre falou, gente, mas não é a Matutos que vai fazer? Aí soltou, hein, antes do dia. Né, por bênção também, né, porque ia ser muito chato ter as duas quadrilhas falando da mesma temática. E aí eu disse, não, eu não sei, porque a gente não conversa sobre isso. Aí eu disse, conversei, o padre ficou muito constrangido também na época. Meu Deus, não podia falar. Eu digo, não, mas tudo bem, tá tranquilo. E aí depois disso eu sentei com o Chico, chamei o Chico para conversar, né? E aí ele falou realmente que era. Eu falei, ó, descobri desse jeito bem, né, não foi planejado e tal. E eu não sei o que fazer agora, porque está tudo voltado para essa temática, o repertório já está quase todo escolhido, eu não sei o que fazer. Ele disse, eu também não sei, né? Mas as duas do mesmo jeito não vai dar certo. E aí, pensando muito, refletindo, eu percebi, e na própria conversa também, a gente voltou, aí eu disse, não, eu consigo aproveitar muito do repertório se eu levar para a questão do trabalho escravo. E aí também é uma vivência que o centro, né, nas diversas violações de direitos humanos tem como foco central o combate ao trabalho escravo. Não seria tão difícil para mim enveredar agora por esse caminho e sair de Piquiá. E aí foi a partir disso que surgiu Liberdade Vem Encanta, né? E aí dentro desse processo foi bem bacana, porque todos os brincantes entraram e estudaram sobre o trabalho escravo, vieram para o Centro de Defesa, fizeram formação, pesquisaram muito. Dentro dessa temática a gente trouxe a história, né, do protagonista, que é seu Antônio Pedra, que é o primeiro trabalhador que foi resgatado, né, através do atendimento do Centro de Defesa. E aí a gente enveredou por esse caminho e trouxe muita conscientização, foi bem bacana, assim, o processo de construção de todo o espetáculo, né, foi um ano muito bom para a quadrilha, onde a gente conseguiu levar esse espetáculo para fora do estado. Acho que foi a primeira vez que a quadrilha foi, onde foi apresentado na Feira da Agricultura do MST, em BH. E aí depois eu disse para a Ana, eu quero fazer mais um, escrever só mais um, mas depois disso eu também não tenho outra temática, porque eu também não sou dessa linha, né? Não sou escritora e tudo mais. Escrevi mesmo por uma necessidade da quadrilha, mas também porque eu tinha muita afinidade com as temáticas. E a segunda foi Bela, porque era uma necessidade pessoal minha, e eu falei isso para a coordenação. Eu disse, acho que a gente precisa falar sobre a temática do feminismo, da violência contra a mulher, desse universo. A quadrilha, né, super topou e a gente fez esse segundo ano. Mas depois disso eu já disse, eu não tenho mais temática na cabeça não, para dar esse fôlego, e aí a quadrilha pensar se surgisse uma outra pessoa que conseguisse pensar no roteiro e nos temas. E aí Bela também foi um processo muito bacana com toda a quadrilha, né? A gente fazia rodas de conversas e as meninas começaram a confiar tanto que elas mesmas falavam das violências que elas sofreram, choravam muito. Então o processo de construção foi inclusive mais forte do que o de Liberdade Vem Encanta, porque tocou muito as meninas e também tocou os meninos. Os meninos tiveram muita sensibilidade, assim, de entender os privilégios que o sexo masculino tem em detrimento do feminino. E aí isso gerou uma rede muito bacana de sororidade entre as meninas, mas também de consciência, né, entre elas e eles também. Se você é fã de alguma junina, com certeza deve ter consigo um carinho especial por um espetáculo. Isso acontece não só com o público, mas também com membros da própria junina, como é o caso da Leidiane. Se a gente fizer uma enquete e a gente for perguntar qual é o espetáculo que mais te marcou da Flor, sem dúvida muita gente vai dizer 2016, né, que é Pipa nas Asas do Recomeço. É uma história linda, foi um ano muito tranquilo pra gente, né, muito leve,
Porque tem espetáculos que têm uma energia pesada, que é difícil de trabalhar. Né? Mas é difícil também você improvisar, né? Muito. E 2016 essa temática era tudo muito leve. Logo a gente traz a essência da criança ali, né? Então é muito leve. E a gente trabalhou 5 meses brincando. Esse espetáculo voltou aos tablados em 2023 por meio da quadrilha junina Cuncuncá, de Imperatriz. O tema, em alusão ao espetáculo Pipa, nas Asas do Recomeço, teve sua releitura com o título de Ainda que passe a infância, preserve sua alma de criança. Outro aspecto das produções das juninas para abordar os temas está nos figurinos. Talvez você nunca tenha se perguntado quem são as pessoas responsáveis pelo processo criativo e produtivo das vestimentas dos brincantes. Mas eu sou curiosa e ainda por cima jornalista. Então, fazer perguntas faz parte do meu dia a dia. Coisas como: para onde que vai esse tanto de roupa depois que finaliza um espetáculo? Quem desenha os croquis e confecciona os figurinos? Quanto que pesa essas camadas e camadas de saia para quem está dançando? Já passaram pela minha cabeça. Para responder algumas dessas perguntas, Idaiane e eu conversamos com os estilistas da Flor de Mandacaru. Se apresentar rapidinho, nós somos do Portal Sobiá, eu sou a Idaiane, ela é a conhece nós. Amanhã nós vamos estar lá na cabine, viu? Uma assistência pra gente apresentar. Eu queria saber, assim, como foi que vocês começaram a produzir os figurinos da figurino. Eu estou desde o começo, no caso desde 2011, que foi o primeiro. Essa é a voz do Evaldo. Ele conta que a partir de 2013, a Flor passou a criar seus próprios temas. E é nessa fase que entra o seu companheiro Ricardo. Há 10 anos eles estão casados e juntos desenham e costuram como devem ser os figurinos de cada espetáculo da Flor de Mandacaru. Ricardo fala sobre o processo de inspiração para criar os figurinos. Inspiração é muita pesquisa. O tema que a gente decidiu, por exemplo, todo ano é um tema novo, né? Então, em cima disso, a gente faz viagens, dependendo do local de pesquisa, ou assiste vários, lê livros, assiste séries, filmes. O que se atrai o tema, a gente pesquisa procurar isso. Que nem esse ano mesmo, que a gente fala do Bumba, que é Amor e Liberdade, que é o boi do Maranhão, que é a nossa terra. Então, a gente foi em São Luís, estudou muito, visitou casarões de Meu Boi, para ter certeza do que a gente ia falar, do que a gente podia trazer. Então é um processo bem longo, demorado, mas eu acho que é o mais importante. Eu acho que um tema, figurino e coreografia, eles têm que estar completamente casados. Ricardo Matos e Evaldo Silva contam quais são os figurinos que eles têm um carinho especial. 2023, sem dúvida. 2023 eu acho que é um ano incrível. Eu acho que todo tempo a gente falava, a gente quer muito figurino colorido. E a gente nunca teve essa oportunidade. Esse ano a gente conseguiu trazer um colorido, com formas geométricas, com cores, com flores, com brilho, e ao mesmo tempo totalmente num lugar. Super casado. Você consegue olhar pro figurino, você consegue entender cada peça dele. E isso é bem interessante. Entrevistamos os dois na véspera da primeira apresentação do ano da junina Flor de Mandacaru no Arraial da Mira 2023. E eles nos explicaram se pensam também no fator conforto dos brincantes ao elaborar os figurinos. Trabalhou muito a base preta, e a gente tentou trazer esse ano um figurino. A Flor tem uma mania desde 2015, mais ou menos, que a gente começou com essa troca. E ano passado foi 2 trocas, então é muito excesso de pano, aí o povo já esperava muito por isso, a gente ficava muito com receio, vai ser uma possibilidade de novo uma troca de figurino. Mesmo que o tempo pedisse, a gente teve um controle e a gente conseguiu adequar só em um. Então acho que às vezes um figurino em si, trazendo adereço fora a parte, ele já traz mais conforto pro brincante, porque ele não tem aquela preocupação em trocar figurino, em às vezes abrir uma peça no meio do arraial e vice-versa. Então acho que às vezes o conforto de ter um figurino firme, uma saia com movimento, isso já é bem interessante para o brincante, fica mais confortável. Deixa até mais seguro, né? O brincante a poder dançar, se movimentar, fica até mais seguro para ele mesmo. Quem vê os figurinos lindíssimos e os brincantes dançando com leveza
nem imagina como as roupas podem ser relativamente pesadas, principalmente as vestes femininas. Por curiosidade, peguei um conjunto de saias que uma amiga brincante havia acabado de tirar do corpo depois de uma apresentação. Suspendi tudo e posso te garantir que havia ali uns bons 5 quilos ou mais. Outra curiosidade que não pode faltar no espetáculo junino é uma boa trilha sonora, que logicamente precisa conversar com o tema. E às vezes o tema é a própria trilha sonora. Confuso? Vou te explicar. Em 2022, a Junina Sai de Baixo, do município de Caxias, trouxe ao Arraiá da Mira o espetáculo Aboiá, a Saga do Vaqueiro. A Junina percorreu mais de 800 quilômetros até Imperatriz, por cerca de 12 horas de viagem de ônibus, para contar a história de um vaqueiro muito conhecido da região. Aura Almeida explica como foram os preparativos para a apresentação no evento. Muita batalha, a pandemia veio aí e nos deixou 2 anos parados, então alguns componentes se dispersaram, então a Junina veio com 90% do seu elenco de novatos no São João, mas esse amor resplandece dentro de quadra e foi com esse amor que a gente chegou até aqui. O enredo do espetáculo bebeu de um fato histórico, mas também de uma música da banda cearense Mastruz com Leite. O tema é Aboiá, a Saga de um Vaqueiro. Inspirado na música Saga de um Vaqueiro de Mastruz com Leite, a gente buscou uma história nada mais justa que de um caxiense chamado Luiz do Buqueirão, que ele cuidava de gado, né, há muitos anos atrás, quase 150 anos, morava em Caxias, na zona rural, e ele era um dos vaqueiros mais conhecidos daquele período. A fama dele era tão grande que ele foi assassinado por alguns companheiros que não tinham inveja do trabalho dele. Então surgiu uma lenda que Luiz do Buqueirão começou a ajudar outras pessoas que tinham um sonho de ser vaqueiro. E aí começou a se fazer rituais durante o ano, missa para ele, festa com muito forró, com muita bebida, né? Então a gente trouxe nada mais justo que essa homenagem a um caxiense, retratar a história dele, que é tão pouco conhecido na região. Mastruz com Leite é sem dúvida a trilha sonora mais presente nas festas e quadrilhas juninas da nossa região, das tradicionais às estilizadas. Por isso, eu convidei o Pedro Sanas, estudante do curso de jornalismo da Universidade Federal do Maranhão, campus de Imperatriz, para falar um pouquinho mais sobre a banda. Quem é a banda Mastruz com Leite? A banda brasileira de forró eletrônico, formada no ano de 1990 em Fortaleza, estado do Ceará, pelo empresário Emanuel Gurgel. Considerada mãe do forró eletrônico, inovou onde apenas usavam somente os instrumentos tradicionais do forró, sanfona, zabumba e o triângulo, e inseriu mais instrumentos ao ritmo, como teclado, guitarra, baixo e saxofone. Ao longo de 33 anos de carreira, a banda conta com mais de 40 CDs gravados, 6 DVDs e inúmeros sucessos. Vou pedir licença pra contar a minha história, como um vaqueiro tem suas perdas e suas glórias. E é nesse ritmo de Mastruz com Leite que eu me despeço do nosso especial Anarriê, nos bastidores do tablado, aproveitando para agradecer a sua companhia e te convidar para ouvir o nosso episódio extra. Ser um campeão, nas vaquejadas sempre fui batalhador. Expediente. As trilhas sonoras das quadrilhas juninas não identificadas no início desse episódio são da apresentação da junina Luz do Sertão, do município de Senador La Roque, apresentação da junina Os Garapas, do município de Bacabal, apresentação da junina Império Nordestino, da capital São Luís, apresentação da junina Papeleiros, do município de Barra do Corda. As vozes não identificadas no início desse episódio são de Diego Salustriano, brincante e membro da equipe técnica da junina Papeleiros de Barra do Corda. Clésio Varão, noivo do espetáculo de 2022 da junina Estrela da Manhã. Para gravarmos o podcast, usamos o estúdio da UFMA, campus Imperatriz, com o auxílio técnico da jornalista Rosana Barros. A trilha sonora exclusiva é de Isaías Alves, Pulsar Records.
A edição desse podcast ficou por conta do jornalista Gilmar Carvalho. E a revisão final é da jornalista Idaiane Ferreira.